Hoje eu estou com um remendinho aqui, eu fui na dermatologista, ele falou assim, não, é só um pontozinho, depois você pode colocar um band-aid. Eu falei assim, mas beleza, né? Mas fez esse curativo, ela não quis cortar a gase, sei lá, e ficou desse tamanho. Mas graças a Deus está tudo bem, tudo certinho. E com muita alegria nós estamos aqui, mais uma vez, né, naquele desejo de estarmos em contato com a espiritualidade amiga, para que a gente receba energias maravilhosas, né? E a gente percebe que essa união de forças aí também vai nos permitir a gente trocar algumas ideias. O assunto que a gente vai tratar hoje, a gente deu um nome de fé e obras, mas nós vamos nos referir ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Fé Transporta Montanhas. E Allan Kardec começa com uma passagem, com uma citação que ele buscou lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, em que conta uma historinha, e essa historinha também ela foi reportada, né, pelo evangelista Marcos e pelo evangelista Lucas. Mas o que vem a ser essa historinha? Em resumo, eu vou falar rapidamente. Um pai de um filho epilético e que sofria a influência de espíritos também desajustados. E o filho tinha crises, rolava no chão, aquele negócio que a gente percebe quando não tem a devido acompanhamento, o epilético cai no chão, fica espumando, aquele processo, né? Então, além de epilético, ele também tinha, assim, tinha a influência de espíritos desequilibrados. E esse pai apresentou o seu filho para os discípulos poderem livrar aquele garoto daquela influência. E os discípulos não deram conta. Mas aí, a historinha, antes desse pedaço todo, tem um pedaço interessante. Porque Jesus, lá no capítulo que Mateus conta essa história, e no capítulo que Marcos conta a história também, Jesus tinha chamado Pedro, Tiago e João para ir orar no monte. Não era uma montanha, não, era um monte que eles usavam lá para orar, era costume. E lá nesse monte teve uma passagem muito interessante. E os discípulos Pedro, Tiago e João não sabiam o que iria acontecer, mas lá no monte, Jesus passou por aquele processo que eles chamam de transfiguração, emitiu uma luz muito forte, e aí vieram nuvens e tal, e apareceu Moisés e Elias. Então, essa historinha aí chama a passagem da transfiguração do Cristo. E aí teve uma voz que falou nas nuvens e tal. Então, ou seja, é um processo de grande mediunidade do Cristo que Moisés, o Espírito de Moisés e o Espírito de Elias manifestaram para Jesus e para os 3 discípulos ali. E aí eles ficaram tão assustados que Pedro falou assim, mestre, será que convém a gente fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés, para vocês passarem a noite? Aí ele está entendendo que era uma manifestação espiritual. E aí, passaram aquele processo, Jesus falou, quando ele estava voltando do monte, Jesus falou para eles, olha, não comenta nada do que aconteceu aqui não, até que o Filho do Homem seja levado. Eles não estavam entendendo, porque Jesus estava dando informações para ele que estava chegando o momento da crucificação.
mas eles não estavam percebendo todo esse processo que iria acontecer. Mas quando eles desceram do monte, por que eu estou contando essa historinha da transfiguração? É porque lá na história que o Mateus contou e que o Marcos contou, Jesus e mais Pedro, Tiago e João estavam descendo do monte e viu aquela turma lá reunida. Entenderam isso? Aí Jesus chegou e falou assim: o que está acontecendo aqui, gente? Aí o povão já virou para Jesus, né? E pensou assim: opa, chegou quem resolve, né? Aí o pai do menino, apavorado ainda naquele desespero, falou assim: Senhor, o meu filho é endemoniado, pedi para os seus discípulos ajudarem, mas eles não deram conta. E diz a Escritura que Jesus, lá no texto, eu vou falar o texto e depois nós vamos imaginar como é que foi. Fala assim: ó raça incrédula, até quando vou estar convosco? Até quando, né? Agora falando com as minhas palavras, eu precisarei estar aqui fisicamente. Então, a gente já fica com uma reflexão. Mas será que Jesus falou bravo? Igual quando a gente está bravo quando alguém está nos importunando? Acredito eu que ele falou com todo amor. Ô, gente, até quando vocês vão precisar da minha presença? Então fica uma reflexão para nós, que Jesus falou para eles lá há 2000 anos, mas já fica uma reflexão para nós. Até quando nós vamos contar com Jesus voltando para nós fisicamente? Entenderam a primeira reflexão? Mas aí Jesus falou assim: traz o menino aqui. E conversou com o Espírito e o Espírito afastou. Quando eles saíram daquela multidão, a gente já imagina assim que o povo assim: nossa, o homem é forte mesmo, né? O homem é capaz. Mas os discípulos perguntaram em separado, assim: mestre, por que nós não demos conta? Eu acredito que vocês já sabem a resposta, mas ele falou assim: devido às suas faltas de fé. Aí vem aquele ensinamento: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, falaria para esse monte: muda-se daqui para ali. Então, Jesus alertou os discípulos pela falta de fé. E aí, lá na historinha de Marcos, tem algumas diferencinhas, porque os evangelistas, no caso de Mateus, ele vivenciou com Jesus e contou a história conforme ele vivenciou. E o Marcos não era discípulo de Jesus, era mais novinho, e ele soube das histórias. Mas quem contou a história para ele sempre contou com mais detalhes. E ele fez questão de registrar os detalhes. Ele não foi só na conta final da fé. Entendeu isso? Aí, no meio do diálogo, Marcos registrou o seguinte fato: quando Jesus chegou perto do homem, o homem veio até Jesus, né? Que, assim, Jesus, Senhor, né? Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram. Mas eu sei que o Senhor pode. Aí Jesus teria respondido para ele: você sabe que eu posso? Qualquer um que crê pode. Então o Márcio falou um detalhezinho a mais, mas para nossa reflexão novamente. Então qualquer um que
crê, pode. Entenderam a reflexão? Bom. E aí, quando Jesus respondeu assim, qualquer um que crê pode, o pai respondeu o seguinte: ó Senhor, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Outra reflexão para nós. A gente crê que os espíritos bondosos vão nos auxiliar. A gente crê que fazendo a nossa oração em casa vai nos auxiliar, mas a gente tem fé? Entenderam a pergunta? Aí nós poderíamos responder, não, eu tenho fé sim. Mas vamos voltar lá para Mateus, que ele fala, quando Mateus registrou, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos falar para esse monte, muda-se daqui para ali. Na análise de Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Allan Kardec fala que a gente poderia entender por montanhas eventuais dificuldades nossas, os nossos problemas, as nossas dores, os nossos impedimentos. Então, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria vencer essas dificuldades. Mas, da mesma forma que Jesus auxiliou aquele garoto, o pedido do pai do garoto, a espiritualidade amiga também nos auxilia a nossa falta de fé. A gente crê. Eu creio que eu vou lá no centro, eu vou conseguir. Mas nós ainda não adquirimos a fé do tamanho do grão da mostarda. Concordam com isso? Percebe? Bom, onde que a gente vai refletir agora? A gente percebe que na época de Jesus, os discípulos, enquanto discípulos, eram aprendizes. Todos tinham um punhado de dúvida. Pedro perguntou para Jesus várias coisas. Mestre, eu tenho que perdoar quantas vezes? Seriam 7 vezes? Para ele já seria muito, né? Aí Deus, não, Pedro, é assim não, é 70 vezes 7 vezes. Ou seja, muito mais que você está imaginando. Mas, então, dentro dessas dúvidas dos discípulos, e também nós somos cheios de dúvidas, a gente se porta como os aprendizes do Cristo, na época lá há 2000 anos, contando com a presença do Cristo. E quando Jesus foi crucificado, foi aquele pavor. E agora? Estamos sozinhos. Não é possível, agora nós estamos presos, porque nós vamos ser perseguidos, deixamos de seguir as nossas famílias, já estamos marcados, agora nós estamos perseguidos. Já imaginaram o sofrimento, a penúria, o pavor? Porém, foi necessário e previsto naturalmente pelo Cristo que ele voltaria, ele se manifestou novamente como físico mesmo, mas já era uma manifestação espiritual. E tanto é que nesse dia que ele chegou para os discípulos, né, o Tomé não estava. E aí os discípulos assim, cara, você não vai acreditar, Jesus apareceu para nós. Ele disse, eu só acredito vendo, se eu tocar nas feridas.
É aí que veio aquela história que depois Jesus apareceu para ele e ele tocou nas feridas e realmente acreditou. Será que nós estamos esperando Jesus aparecer para nós acreditar nele mesmo e ter a fé? Aí, o que nós queremos refletir a respeito de fé e obras? Lembrando dos discípulos, aconteceu um negócio muito interessante com eles. Quando eles adquiriram a confiança que Jesus deixou o corpo, mas que continuava amparando a todos e presente com eles na obra, eles começaram a pensar assim: gente, nós vamos ficar reunidos aqui nos nossos salas aqui, trocando ideias, lembrando de Jesus, batendo papo. Jesus contou para nós que ele veio para servir e não para ser servido. Então, eles trocando ideias, assim, eu estou achando que nós vamos ter que servir também. E quando eles decididamente começaram a servir, aí não teve mais medo de perseguição, não teve mais medo de ser preso, a vontade deles era servir. E quando eles efetivamente começaram a servir, eles começaram a mover montanhas. Aí você poderia perguntar, mas quais montanhas que eles moveram? Eles não moveram a montanha física, mas eles moveram as montanhas das dificuldades, dos impedimentos, as montanhas do medo, do receio. Já moveram a montanha quando eles começam, gente, nós temos que servir. Então, quando eles fizeram essa escolha, começou a brotar a sementinha da mostarda. Aí fica a outra reflexão para nós. Comparando com os discípulos. Enquanto os discípulos estavam apenas acompanhando Jesus como aprendizes, não tinham fé. Eles acreditavam, mas não tinham fé. Mas quando eles decidiram servir, opa, nós estamos no caminho certo. Percebem isso? E aí, gente, o que eu estou querendo que a gente reflita? Alguém pode estar pensando assim, Fausto, mas eu vou ter que fundar uma casa espírita, vou ter que fundar um orfanato? Não, gente. Cada grupo vai se afinizar ali e definir quais os caminhos que vai tomar. Por exemplo, Pedro e alguns outros discípulos resolveram montar a casa do caminho e foi ajudar os necessitados. Depois o Paulo achou que era melhor visitar outras cidades, visitar outros cristãos. Entendem isso? Cada um foi achando uma forma de servir. Mas nós, de maneira geral, nós vamos servir de que jeito? Aí vem aquela perguntinha que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, do amar o próximo como a si mesmo. O doutor da lei chegou para o Cristo e falou assim, logicamente para provocá-lo. Provocar em que sentido? O doutor da lei perguntou, qual que é o maior mandamento? Aí, outro perguntou, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque se Jesus respondesse, o maior mandamento é o tal mandamento,
para ser salvo você tem que fazer só esse. Jesus devolveu a pergunta. O que está escrito na lei? Qual que era a lei? Era a lei dos mandamentos, dos ensinamentos da época de Moisés. Todos eles seguiam os mandamentos de Moisés. Aqueles livros lá de Deuteronômio, Levítico, Êxodo, dos profetas, Isaías, Daniel, eles seguiam todos aqueles livros. E aquele texto que a gente sabe de cor, amarás o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu espírito. É o maior mandamento. Realmente está lá na lei de Moisés. E está escrito explicitamente lá no Deuteronômio, um dos livros do Antigo Testamento. E o segundo, que Jesus adicionou aqui, também é importantíssimo: amará o próximo como a si mesmo. Que está lá no livro chamado Levítico. É um daqueles livros lá do Antigo Testamento. E Jesus falou: faz isso. Mas ele não entendia quem que era o próximo. E devolveu a pergunta para Jesus: quem que é meu próximo? Aí Jesus contou a historinha do bom samaritano. Porque os samaritanos eram tidos como má gente. Imagina nós, aquele pessoal que a gente não gosta de jeito nenhum. Naquele tempo era o samaritano. Aí Jesus deu o exemplo do bom samaritano e foi o samaritano que ajudou o necessitado. Aí, porque o sacerdote tinha saído fora, não quis, o escriba também, o levita também não quis. Aí Jesus perguntou: para aquele que estava sofrendo, quem que era o próximo? A resposta do doutor da lei foi muito importante. Não é? Ele não falou assim: aquele que ajudou o samaritano, aquele samaritano que ajudou o outro. Eu acho que ele nem falava o nome de samaritano, que era tão ruim para eles. Ele disse o seguinte: aquele que usou de compaixão. Aí, vamos trazer para a nossa situação. O que eu tenho que fazer para desenvolver a minha fé? Quando nós começamos a exercitar a compaixão, nós vamos começar a perceber que tudo de errado que está à nossa volta não é defeito, é porque ainda está em processo de construção. E cabe a cada um de nós, onde a gente estiver, ajudar a construir um tijolinho. Entenderam o raciocínio? Então, a gente pode fazer obra do bem na nossa casa, analisando, por exemplo, os infortúnios ocultos. Porque quando um mendigo vem pedir uma esmola para a gente, aquele infortúnio é aparente. Você está precisando também de um auxílio, de uma esmola, sei lá, a gente às vezes dá e passa. Mas o infortúnio oculto é aquele que a gente percebe e sente. Fala assim: o que eu posso fazer por você? Entenderam isso? Seja com um ente querido que está ao nosso lado, seja com o patrão, seja com o funcionário, seja com o vizinho. Paulo, você está falando isso porque você não sabe o vizinho que eu tenho. Mas é o seguinte, você não sabe o parente que eu tenho. Vamos lembrar desse processo.
todos nós somos irmãos, todos nós estamos em processo de construção. Os espíritos bondosos que nos auxiliam já estão num nível de conhecimento e de compaixão um pouco melhor do que a gente. Acima deles ainda tem outros níveis. Mas a gente é muito grato pela boa vontade que eles têm de nos auxiliar. Aí, cabe a nós entender que aquilo que eu estou julgando errado ainda está em processo de construção e que Deus colocou aquela obra em construção ao meu lado. E aí nós vamos obrar em nome de Deus. Então, quando a gente fizer esse exercício, assim, naturalmente, não é como troca, naturalmente no sentido de contribuir com Deus naquela obra que Ele está construindo, nós vamos ver que a nossa fé vai aumentar. Em que sentido? Nossa, se eu estou todo imperfeito e tenho a capacidade de ajudar, então, se eu estou com boas intenções, os bons espíritos vão estar me ajudando também. E com isso nós vamos ter confiança, vamos ter a fé de vencer as nossas dificuldades. E vir aqui, vir ajudar, vir participar, não vai ser um processo de ficar livre do problema. Vai ser um processo de contribuir. Porque de repente eu vou falar assim, gente, eu estou vendo aqui que está precisando de tal coisa, vocês posso ajudar alguma coisa? Aí vai começar a participar das atividades, ou então lá com o vizinho, estou vendo que você está passando com dificuldade, eu posso ajudar? Nós vamos ver que nós vamos estar assentando tijolinhos à nossa volta, construindo ambientes melhores de relacionamento, de bondade, de compartilhamento, de perdão. Às vezes tem uma pessoa que está despejando um punhado de coisa para a gente, de desrespeito, sei lá, ou de falta de educação. Vamos lembrar, está em processo de construção. E para a gente já ir finalizando, vamos lembrar que os espíritos que nos auxiliam olham para a gente e falam assim, o Fausto está aqui falando essas coisas interessantes, boas aqui, mas vamos dar um exemplo. Ele pensou mal do vizinho dele, mas eles não vão ficar perguntando, eles não vão ajudar o Fausto para que ele siga o caminho melhor. Então, gente, pode acontecer que nós vamos encontrar inimigos. Aí nós vamos pegar o Evangelho. Amai os vossos inimigos. Então, o Allan Kardec menciona no princípio desse livro maravilhoso, é que aqui contém principalmente os ensinamentos morais de Jesus. Primeira coisa que ele pega, Jesus não veio destruir a lei mosaica, porque já está lá, amar o próximo, amar a Deus. Ele não veio destruir isso, ele veio cumprir. Só que tem o seguinte, na época de Moisés, eles consideravam o seguinte, olha, esse negócio de ajudar o outro não é muito certo não, porque se Deus fez o outro ruim passando dificuldade, é porque Deus que escolheu, não é problema meu. Entenderam o desafio? Aí veio Jesus e falou assim, cara, vamos amar, vamos ajudar a construir. Percebem a diferença? Então é por isso que
nós estamos ainda amarrados naquele conceito. Eu vou cuidar de mim. O vizinho é que se vira, eu já estou fazendo o máximo, eu já estou lutando para resolver meu problema, não vou resolver o problema dos outros. Mas não é resolver o problema dos outros no sentido de carregar o outro. Eu sempre menciono uma reflexão para a gente verificar o valor do outro. Para a gente, eu não vou falar do dia inteiro, não. Vou só falar do cafezinho da manhã. O cafezinho que eventualmente vocês tomaram, ou então o chá, ou então o leite. Vocês imaginam quantas pessoas precisaram dar o seu trabalho para que aquela xicrinha estivesse na minha mesa? Seja o café, seja o biscoito, seja a bolacha, seja o leite. Teve alguém que plantar, teve alguém que colher, teve alguém que transportar, teve alguém que torrar, teve alguém que vender, teve alguém que colocar na prateleira. Vocês percebem o tanto de gente que participou para colocar um biscoitinho na nossa vida? Não, esse biscoito foi comprado, não deu nada para ninguém não. Tudo bem, você comprou, mas mesmo assim, quantas mãos tem ali? Sem contar o ar que nós estamos respirando. Então foi colocado muita coisa à nossa disposição. E estão falando assim, serve você também. Obre, trabalhe também para o próximo. Escutaram alguém falar nisso no ouvido? Nossa, percebe maravilha? Que coisa boa, né? Não estão mandando, não, estão convidando, porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos dê forças para seguir esse caminho. E tendo essa fé, esse tamanhozinho de um grão de mostarda, nós vamos falar assim, gente, eu vou dar conta. Se eu não der conta, eu posso até não vencer, mas Deus vai me dar a força para eu aprender com esse processo. Que Jesus nos ampare a todos, nos dê esse amparo, nesse tratando com Jesus. Agradeço a oportunidade.